Hoje iniciamos o Dinheiro Seguro, que é um programa da GRTV, um canal sobre gerenciamento de riscos. E nessa estreia, vamos falar sobre soluções para o gerenciamento de crédito e a crise. Eu sou o Paulo Alexandre e participam da bancada conosco Marcele Lemos, que é presidente da COFACE no Brasil e diretora de Planejamento Estratégico da América Latina. Luciano de Andrea, gerente de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Fierges, Patrícia Krause, que é economista da COFACE, e Francisco Galiza, que é consultor econômico. Muito bom, então vamos começar com Galiza. Galiza, quais são os seus comentários econômicos? Pois é, Paulo. Como você sabe, esse momento que a gente vive, está proporcionando, né, diversos efeitos, e um dos principais é o econômico, né? Muita coisa tem sido escrita, né? E nessa linha, a COFACE divulgou recentemente um texto falando, né, dos efeitos que esse momento que a gente vive, né, tem na economia de alguns países da América Latina, né? Obrigado, Galiza. Patrícia, então vamos falar sobre esse trabalho que vocês fizeram na COFACE. Nesse estudo, a gente fala sobre os efeitos do Covid sobre a América Latina, né? A gente, então, teve um efeito um pouco defasado na América Latina, né, em relação à Ásia, em relação ao mercado europeu. Então, olhando para as principais economias da América Latina, a gente viu que, de fato, todas começaram com o período de quarentena, mesmo que em intensidade distinta, né, no final de março. E aí, olhando a evolução e os impactos econômicos, a gente traz aqui para ilustrar um gráfico que mostra a evolução da atividade econômica mensal, sempre comparando com o mesmo mês do ano anterior, né? Então, o que a gente observa é que em abril a gente teve o pior momento, né? Foi a maior queda, de modo geral, para a região, com exceção só do Chile e do México, que caíram um pouco mais em maio, né? O Chile teve que retroceder um pouco no processo de reabertura, mas, de modo geral, a gente teve ali o pior em abril e maio, e desde então as economias elas vêm se recuperando sempre numa base de comparação mensal, né? Quando a gente olha na comparação anual, a gente tem ainda uma queda que vem diminuindo essa intensidade dessa queda, né? Outro ponto importante para a gente mencionar desse gráfico é comparar o Brasil com as demais economias, né? Então, em todos esses meses de crise, então pegando aqui desde março, que tem um pouquinho desse efeito em diante, a gente tem uma queda menor no Brasil, né? Então, parece que o Brasil foi atingido com uma intensidade menor na parte econômica, né? Então, muito disso também tem a ver com esse pacote de estímulo fiscal, né, bastante elevado do governo, que tem ajudado a atenuar um pouco esse efeito. E até de acordo com isso, a gente revisou nossa estimativa de queda do PIB para esse ano, né? A gente antes esperava uma queda de 6,5% da atividade econômica e agora a gente espera uma queda de 5,5%. Bom, apesar desse cenário um pouco melhor do que esperado inicialmente, é importante pontuar alguns pontos, né? Uma é a questão do mercado de trabalho, né? A taxa de desemprego. A gente vê que a taxa de desemprego do Brasil ela segue subindo, e também a questão barra auxílios, né? A gente sabe que a gente tem a suspensão do contrato de trabalho, a redução da jornada de trabalho, que são medidas que ajudam, com certeza, a atenuar esse efeito do mercado de trabalho, mas que agora serão postergadas aí por mais alguns meses, mas que em algum momento, né, chegando no final do ano, elas terão que ser retiradas, né? E a gente sabe que tem essa retomada econômica, mas ela também não é homogênea entre os setores, né? Então, alguns segmentos, eles tomam mais tempo para se recuperar. A parte do setor automotivo, o setor têxtil, né? A parte de serviços, que provavelmente só vai ter uma recuperação integral no momento que a gente tenha uma vacina. Então, isso são riscos à frente. A gente acha que o mercado de trabalho ainda pode, esse desemprego pode subir em relação ao dado que tem agora, né? Um outro ponto é a questão também do comércio exterior. Então, a gente vê a economia mundial com uma expectativa de recessão e com uma recuperação parcial para o ano que vem. Então, isso significa que, mesmo que em ritmos distintos, os países devem observar uma queda em suas exportações. Uma característica importante aqui a ser pontuada é que países que dependem mais do setor agrícola ou parte da mineração também, eles têm mostrado uma resiliência maior nas exportações e principalmente puxada pela recuperação mais rápida na China, em comparação com países que dependem mais de manufaturados ou a parte de commodities, né, energéticas, né, pela questão do preço
do petróleo, como é o caso do Equador ou o caso da Colômbia, né? Então, essa é uma recuperação gradual da parte do comércio exterior. E, por fim, a questão do risco político, que é bem importante no nosso contexto de América Latina, né? A gente começou o ano já com uma perspectiva já que não era tão positiva de crescimento. Ano passado, no último semestre, a gente viu em vários países uma série de conflitos sociais. Então, mesmo no Chile, que normalmente era considerado referência, né, na região, a gente teve também conflitos, tivemos na Colômbia, tivemos na Bolívia, né? Então, mesmo que eles tenham sido engatilhados por motivos distintos, né? Eles têm a mesma raiz em comum, né? Que é a questão da desigualdade de renda, de baixo crescimento, né? De alto desemprego, que são fatores que mais do que nunca estarão presentes num momento como esse, né? De recessão trazida pelo Covid, né? Então, com certeza, esse é um terceiro risco bastante importante que a gente precisa estar de olho. Obrigado, Patrícia. Marcele, a Coface é líder de mercado e acabou de lançar vários serviços de gerenciamento de crédito, de riscos financeiros, né? Então, eu gostaria que você falasse como é possível atuar diante de um cenário tão difícil que a gente se encontra atualmente. Bom, Paulo, como nós somos uma seguradora de crédito, a Coface ela tem uma grande experiência em análise de risco e gerenciamento de risco, né? Então, nós aproveitamos essa expertise e, através da nossa empresa de serviço, nós estamos oferecendo algumas soluções de gerenciamento de crédito para as empresas, principalmente aquelas empresas que não possuem aí o seguro de crédito. E que serviços são esses que nós podemos oferecer ao mercado? Bom, nós temos os relatórios das empresas, né? Relatórios de informação. Então, se uma empresa quiser ampliar o mercado em outros países, por exemplo, em outras regiões, e não conhece bem a empresa a qual ela quer iniciar uma relação comercial, ela pode procurar a Coface e nós podemos preparar o relatório da empresa com informações financeiras, todas as informações da empresa, para ela saber com quem é que ela vai começar a iniciar uma relação comercial. Esse é um dos produtos que nós temos. O outro produto que nós temos é o monitoramento do DRA. O que é isso? Toda empresa que está cadastrada na nossa base de dados, ela recebe um score, e nós chamamos esse score de DRA. Esse score, ele tem uma classificação que vai de 0 a 10, onde 10 é o melhor risco. Então, a empresa, ela compra esse monitoramento desse score, desse DRA, né? Então, ela passa para a gente o nome das empresas, nós vamos informar para ela quais são os scores dessas empresas, e ele pode fazer um acompanhamento da performance desse score ao longo aí do período de um ano, por exemplo, o período do contrato, né? Então, se a gente recebe uma informação não muito positiva, por exemplo, isso pode afetar esse score, esse DRA, e aí a empresa ela recebe essa informação. Outro produto bem interessante que também nós temos é a opinião de crédito customizada. Então, muitas vezes as empresas elas fazem uma análise de crédito e atribuem um limite de crédito para a área comercial fazer a venda e saber até quanto pode vender para aquela empresa. Então, a gente também tem esse serviço, a empresa passa para a gente qual é o limite de crédito que ela gostaria que fosse analisado para essa empresa, nós fazemos essa análise, isso tudo é via sistema, ele recebe ali uma resposta dessa análise, né, a nossa opinião de crédito para essa empresa. Temos também a opinião de crédito não customizada, que aí a empresa só solicita para a gente a opinião de crédito sem mandar um limite de crédito que gostaria que nós estivéssemos analisando, e aí a gente dá também a opinião de crédito. E um outro produto que nós temos é a cobrança, tanto no Brasil quanto no exterior. Então, se a empresa tem algum não pagamento com uma empresa brasileira ou uma empresa no exterior, nós também fazemos todo esse serviço, esse procedimento de cobrança amigável e cobrança judicial. Luciano, como esses serviços que a Marcele acabou de falar agora podem proteger as indústrias, e principalmente no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul, nós temos uma base industrial muito forte, é um dos principais estados industriais do Brasil, uma indústria bastante internacionalizada, né? Onde os serviços
voltados à exportação, importação e investimentos são muito importantes, principalmente os serviços ligados à análise de crédito, né, e monitoramento do risco nos países, das regiões, em alguns setores e, sobretudo, nos importadores ao redor do mundo, né? Nós, aqui na nossa Federação de Indústrias, na área internacional, atendemos mais de 5.000 CNPJs, né, ou clientes industriais, os quais têm nos solicitado cada vez mais serviços nesta área de análise de risco, justamente num período, né, de pandemia, num período onde a economia está mais volátil. Nesse período de pandemia ou pós-pandemia, que nós temos que observar justamente é o comportamento, né, dos países aos quais o Rio Grande do Sul e o Brasil, de modo geral, têm as suas relações, né? Conforme foi falado pela economista da COFACE, nós temos que cada vez mais atender nossas empresas nos serviços relativos a essas preocupações de risco para mitigar, né, os negócios a serem realizados por essas empresas. Aqui na Federação nós temos um serviço de inteligência comercial, que é a base do processo de internacionalização, de planejamento das empresas. E nós pretendemos agregar cada vez mais valor a esse serviço de inteligência comercial que permite dar acesso a novos mercados, estudos de mercados e também de identificação de importadores ao redor do mundo. Nós estamos em parceria com a COFACE, num acordo de cooperação, agregando esses serviços de seguro de crédito, monitoramento de risco aos nossos serviços de inteligência comercial. E com isso nós pretendemos, né, dar maior segurança nas operações internacionais das empresas gaúchas e também fazemos parte aí da rede brasileira das áreas internacionais das federações de indústrias e pretendemos estender esse serviço às demais empresas do país. Luciano, ótimo. Uma curiosidade minha, isso já está disponível para o público, enfim, as pessoas acessarem, para as empresas? Como é que está o cronograma de todo esses serviços oferecidos? Aqui na Fiergs, esses serviços de inteligência comercial, né, que são estudos de mercados para as empresas, principalmente da indústria, acessarem novos mercados, já está disponível, né? Nossas equipes já estão em contato com as empresas e nós estamos agregando, né, já os nossos serviços existentes, essa parceria com a COFACE para agregar valor, oferecendo serviços, soluções, né, para gerenciamento de crédito e análise de riscos em diferentes países de interesse das empresas. Esse serviço está disponível no site da Fiergs, que é www.fiergs.org.br, assim como em contato direto aqui com a nossa área internacional da Federação das Indústrias. Esta edição do Dinheiro Seguro está chegando ao final. Agradeço ao Luciano por sua presença. Muito obrigado pelo convite de participar do programa e, mais uma vez, dizer que é muito importante para a Fiergs poder se relacionar, né, com a indústria gaúcha, sobretudo, em serviços de internacionalização. Nossa base aqui no Rio Grande do Sul é muito grande, base de indústrias internacionalizadas. Nós temos um total de indústria de mais de 50.000 estabelecimentos fabris no estado, das quais cerca de 4.000 são exportadoras. Portanto, nós temos aí uma base bem interessante para prover serviços, né? Especialmente soluções de gerenciamento de crédito, serviços de internacionalização de modo geral, como inteligência, missões ao exterior, né? Serviços de documentação de exportação e importação. Portanto, mais uma vez, muito obrigado e a Fiergs está sempre à disposição. Obrigado, Marcele. Paulo, muito obrigada. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje mais uma vez. A COFACE é uma empresa que tem 85 milhões de empresas cadastradas na base de dados em mais de 200 países para poder apoiar aí as empresas nesse mercado internacional. Qualquer informação adicional está aí no nosso website. Um abraço para vocês. Obrigado, Patrícia. Bom, obrigado a todos. A COFACE tem uma tradição mundialmente em desenvolvimento de relatórios econômicos e setoriais e que vocês podem acessar através desse link. Vocês podem cadastrar o seu e-mail para ter acesso a todas as informações quando forem divulgadas. Obrigado, Galiza. Obrigado, Paulo. Obrigado, Marcele, Patrícia, Luciano. É muito bom quando você vê a economia com problema e surgir um produto que possa, na área de seguros, na área de serviços, que possa melhorar essa economia e melhorar a sociedade.
foi o que a gente viu hoje nesse programa, né? Um problema real levantado pela Patrícia e depois